Mas eu estou em casa. Vocês sabem que essa aqui é a minha casa, né? E eu estou em casa aqui e hoje nós vamos dar continuidade ao estudo, né, ao ensino sobre como ser guiado pelo Espírito de Deus. Eu já falei isso, né, 2 semanas atrás, quando ministrei. A gente não tem como, nesses 2 cultos de ensino, explorar todo o assunto, mas esses cultos são para começar a nos instruir e começar a clarear algumas coisas no nosso entendimento sobre coisas que a palavra nos instrui. Mas eu quero te incentivar, já que você está aqui, se você ainda não fez escola bíblica, as matrículas estão abertas e você precisa fazer a escola, porque na escola você vai ter todo esse conhecimento mais aprofundado, e ainda junto com leitura de livros que vão te ajudar a compreender melhor as coisas que nós estamos começando a falar aqui nesses cultos. Amém? Então, esse mês, né, o culto de ensino foi dividido, né, porque nós temos 5 quartas-feiras, foi dividido em 2 dias. No último culto, né, só para relembrar um pouco do que nós falamos, no último culto nós falamos sobre como Deus guiava o povo no Antigo Testamento. Nós falamos que é a vontade de Deus nos guiar. O Senhor deseja, Deus deseja nos guiar. E nós falamos sobre algumas formas que as pessoas recebem algumas direções de Deus, né? Existem pessoas que têm sonhos ou visões, né, ou percebem coisas de uma maneira bem espetacular, mas deixa eu dizer algo para você, nem sempre vai ser espetacular. Amém, verdade. Às vezes vai ter coisas, e nós vamos entender isso mais hoje, que você vai simplesmente saber porque sabe. E alguém vai perguntar para você, como é que você sabe disso? Eu sei porque sei. E a gente vai entender o que é esse eu sei porque sei hoje. A Bíblia fala que todos os que são guiados pelo Espírito, inclusive no culto passado, eu passei um dever de casa, né? Estamos falando de culto de ensino. Não sei se vocês que estão aqui, que estavam no culto passado, fizeram, mas era para ler João 14, 15, 16 e Romanos 8. Né? Se você fez esse exercício, nós vamos tocar nesses textos hoje. E Romanos 8 fala que todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são os filhos de Deus. Romanos 8 também diz que o próprio Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E eu perguntei isso no culto passado. Como a gente sabe e tem certeza que a gente nasceu de novo? Pela palavra. Mas assim, apareceu algum anjo para você? Dizendo qual vai ser seu endereço no céu? Você teve alguma visão aberta? Viu lá qual vai ser a sua casinha? Quem vai ser seu vizinho no céu? Não. A gente sabe porque a palavra nos garante, mas nós sabemos no Espírito que nós somos salvos. Então, se a coisa mais importante que acontece na nossa vida, que é a gente nascer de novo. Amém? Eu agora, com conhecimento de causa, eu posso dizer, casar é bom, porque eu casei. Mas, nascer de novo é melhor. Amém? Se a coisa mais importante que aconteceu na nossa vida, que é nascer de novo, a gente não recebe um papel garantindo isso. A gente não tem nenhuma visão. A gente não tem nada disso. A gente sabe pela palavra e pelo Espírito que nós nascemos de novo. O Espírito de Deus comunica isso ao nosso espírito. Então, sobre todas as outras coisas na nossa vida, a forma melhor e primordial de sermos direcionados por Deus é pela palavra e pelo Espírito. Às vezes vai ter uma confirmação, né? Vai vir um profeta, vai dar uma palavra. E eu falei no culto passado, né, que a profecia, né, que os profetas eles eram os homens que eram ungidos por Deus para guiar o povo no Antigo Testamento. Mas hoje nós estamos numa aliança superior. Hoje nós estamos vivendo algo melhor. E hoje nós vamos falar sobre as outras formas que não falamos no culto passado de sermos guiados pelo Espírito. Normalmente, quando a gente vai ensinar sobre isso, a gente fala, né, palavra, e aí depois fala testemunho interior e fala das outras formas. Eu vou fazer o contrário, tá? Eu já falei no culto passado sobre sonhos, visões
e coisas assim. Existem tipos de visões. Na escola bíblica a gente aprende isso mais aprofundado. Mas existem 3 formas, além da palavra, que no Novo Testamento são bíblicas, de sermos direcionados por Deus. Uma delas é quando nós ouvimos a voz audível do Espírito Santo. Eu não sei se você já ouviu a voz de Deus, mas Deus, Ele fala. Diga assim comigo, Deus fala. E Deus quer falar com você. Amém? E existem pessoas que já tiveram a experiência de ouvir mesmo a voz de Deus de uma maneira clara. A Bíblia fala lá em Atos 10, quando o Senhor, quando Pedro tem uma visão, e ele tem a visão aberta daquele lenço que vem com os animais, e é o Senhor direcionando ele a ir até a casa de Cornélio. Mas chega um momento que, lá, eu acho que é no versículo 19, que o Espírito diz a Pedro, estão aí 2 homens, vá para onde eles te direcionarem para ir, vá com eles. Então Pedro, ele ouve a voz do Espírito de Deus. É uma voz audível que nós ouvimos. Se você já teve essa experiência, se você não teve essa experiência, é uma experiência bíblica. Amém? Existe uma outra voz que nós escutamos, que nós podemos ouvir, que é a voz da nossa consciência. Quando nós nascemos de novo, nosso espírito, ele é recriado e o Espírito de Deus, ele passa a habitar dentro do nosso espírito. E o Espírito de Deus, que conhece o coração de Deus, se você leu, eu acredito que você leu, Romanos no capítulo 8, versículo 27, fala que o Espírito de Deus conhece a mente de Deus, conhece o que está no coração de Deus ao seu respeito. E esse Espírito comunica com o nosso espírito a vontade e o desejo de Deus. E quando nós nascemos de novo, o nosso espírito humano, ele é recriado. Ele se torna completamente novo. Ele se torna um novo espírito. E dentro desse novo espírito, o Espírito de Deus passa a habitar. E aí nós podemos também ser guiados na nossa consciência. E essa voz do nosso espírito é o que nós chamamos de consciência. E a consciência é um guia seguro. A consciência é quando a gente ouve bem manso e tranquilo, aquela voz suave dentro de nós. Não é uma voz fora, mas é uma voz dentro de nós que nós ouvimos dizendo, não vai por aí. Não faz isso. Sabe quando a gente está indo por um caminho e, queridos, às vezes a gente está tão envolvido nos nossos pensamentos, nas nossas ideias, na nossa correria, nas tantas coisas que a gente tem que fazer. Eu não sei se mais alguém passa por isso. É tanta coisa que tem que resolver que você já acorda pensando, dorme pensando, aí sonha. E nem é uma revelação nem nada, porque sua mente não desligou. Você não parou de pensar. Aí sonha com, Se você trabalha com número, você sonha com a tabela, com os negócios. Você trabalha com computador, você sonha com a tela. Você trabalha com cabo, você sonha com os fios passando de um lado para o outro. Simplesmente a sua mente não desligou. Mas nós precisamos, queridos, aquietar a nossa mente, aquietar a nossa alma e ouvir as inclinações do Senhor. E essa voz da consciência é um guia, porque ela vai nos mostrar coisas que nós precisamos atentar. Ei, presta atenção aqui. Ei, para um pouco. Ei, por aqui não vai dar certo. Essa é a voz da nossa consciência. E a nossa consciência, ela é um guia seguro. Lá em 2 Coríntios 1:12 diz, porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo e mais especialmente para convosco. Então a consciência, ela nos dá testemunho. E, queridos, é possível que a gente esteja tão atarefado, tão desligado das coisas de Deus, que até a nossa consciência ela fique cauterizada. Por isso que uma coisa importantíssima no tocante a ser guiado pelo Espírito e a viver uma vida com Deus, é nós aprendermos a renovar a nossa mente com a palavra. Sabe como é que a gente sabe que uma direção é uma direção que vem de Deus ou não?
vou te dizer. Uma das coisas para a gente saber se uma direção para a nossa vida ela vem verdadeiramente de Deus é se essa direção concorda com a Bíblia. Se essa direção não está de acordo com a palavra, se você percebe uma direção, mas você olha e não percebe que a palavra dá para você uma garantia de que aquilo está de acordo com ela, fique atento. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios 14 que existem muitas vozes no mundo. E nenhuma dessas vozes é sem sentido. Todas elas têm um sentido. Todas elas têm um significado. Todas elas partem de alguma coisa. Mas nós precisamos ficar atentos a ouvir e perceber qual é a voz correta. Qual é a voz certa, qual é a voz que nós precisamos seguir. Imagina que eu estivesse aqui hoje, tá? E eu estivesse, não vai acontecer obviamente, mas que eu estivesse aqui falando em russo com vocês hoje. Eu ia usar francês como exemplo, mas agora a gente tem pessoas que falam francês no ambiente, então não posso mais usar esse exemplo. Imagina que eu estivesse aqui pregando a palavra e você ia acreditar e confiar porque você me conhece, que eu estava pregando a palavra, que eu não estava falando nada errado. Mas se eu estivesse falando russo aqui, você ia entender ou dar atenção ao que eu estava falando? Não. Sua mente ia para todos os lugares. Imagina que eu estou aqui, eu estou falando português e um bom português com você. Mas imagina que eu começasse a falar hoje à noite sobre o sistema rinoestomatoglossognático. Só a irmã Val ia saber. Só a irmã Val ia entender. Ia ficar todo mundo aqui, hã? E aí rino é nariz, estômago é boca, glosso é língua e gnático é a mandíbula. Ok? Aí, enfim, isso aí é uma outra discussão, também não vou falar sobre isso. Tá? Imagina que a gente tem essas duas situações. Você ia prestar atenção, sinceramente, no sistema rinoestomatoglossognático? Não. Alguém disse que ia prestar atenção ali atrás, sim. Queridos, nós precisamos e nós podemos escolher aquilo que nós vamos prestar atenção. Existe uma coisa na audição que a gente estuda também na terapia da fala, na audiologia ou na fonoaudiologia para nós, né, irmã Val? Que a audição ela pode ser seletiva. A gente escuta um monte de coisa, mas a gente escolhe o que a gente vai prestar atenção. Eu tenho certeza que o Diego, quando está ali embaixo, né, quando ele não está tocando, ele está ouvindo a música toda, mas ele presta mais atenção na bateria. A gente escolhe o que a gente vai prestar atenção. Então, existem muitas vozes no mundo, mas a gente pode escolher a voz que a gente vai atentar ouvir. Existe muito barulho no mundo. Existe muita coisa acontecendo. Hoje em dia, queridos, muito mais do que antigamente, porque hoje em dia as informações elas estão na nossa mão o tempo inteiro. Eu não sei se vocês sabem, mas eu gosto de Olimpíadas. Quem me conhece mais sabe. E na segunda-feira eu estava em casa e eu vi a notícia de que um brasileiro tinha tirado 9.9 no surf. Minha gente, eu não entendo absolutamente nada de surf. Eu só sei que eles estão na água, que tem a prancha, que eles têm que passar pela onda. Ponto. Como é a nota? Não sei. Eu sei que eu vi a nota e vi uma foto que tiraram, que é uma foto fantástica, inclusive. E essa foto, ela está em todos os lugares da internet, desde que foi tirada na segunda-feira. A foto acho que virou mais notícia do que a nota excepcional, a maior nota do surf da história. Só teve surf em 2 competições das Olimpíadas e o povo tá com esse, oh meu Deus. Mas foi a maior da história, né? Então, parabéns pro menino lá. E essa foto está em todos os lugares da internet. Se você fala muito sobre uma coisa e pesquisa muito sobre uma coisa na internet, a gente estava conversando com umas amigas ontem e a conversa foi, vamos ver o que é que tem no seu explorado Instagram. No meu só tem aparecido Olimpíadas mesmo. Aí tem gente que diz, no meu aparece mais roupa, no meu aparece mais tal coisa, no meu aparece vídeo engraçado, no meu aparece isso. Porque essas coisas que aparecem mais pra gente é aquilo que a gente está colocando mais a nossa atenção.
E nós precisamos colocar a nossa atenção na palavra e nas direções do Senhor. Então, como é que a gente sabe que uma direção vem de Deus? Primeiro, ela concorda com a palavra. Segundo, ela nos dá paz. A gente tem paz no coração. Parece uma loucura. Tem nada a ver com tudo aquilo que você pensa, que você planeja, que você sonha para a sua vida, mas por dentro você tem paz. Eu já contei essa história algumas vezes, mas eu lembro, e a Marina está aqui, ela me conhece há alguns anos, e sabe que eu sempre desejei, sonhei e quis ir para a Inglaterra. Esse era o desejo do meu coração, tanto que já estive lá, fiz escola de missões com esse desejo, conheci pastor Marlon lá. Esse povo que já esteve em Londres é um povo abençoado. E quando eu comecei a perceber pelo Espírito, e presta atenção no que eu estou dizendo, perceber pelo Espírito, que eu precisava vir para Portugal, eu fiquei, gente, mas não estou entendendo nada. Portugal está cheio de crente já, do Verbo da Vida, glória a Deus. Está uma bênção. E eu estava com medo de falar com o pastor Gleice e com Marina sobre o assunto. Porque eles estavam na Inglaterra na altura, ainda. E eu disse, como é que eu vou dizer para eles? Eu quero ir para a Inglaterra, eu quero ir para a Inglaterra, eles sabem disso. Como é que eu vou dizer para eles que agora o Senhor está me comunicando que eu tenho que ir para Portugal? E eu lembro que a gente fez uma chamada e conversamos pelo telefone. E aí, quando a gente teve essa chamada, foi que eles me contaram que eles estavam vindo para Portugal. E eu disse, agora tudo está começando a fazer sentido. Mas na minha cabeça, naquela época, eu lá na pandemia, eu disse, eu tô ficando doida. Não é possível esse negócio de pandemia, ó. A pessoa dentro de casa, eu já tô ficando... Mas era plano de Deus que eu viesse e chegasse aqui quando eu cheguei para fazer o que eu fiz, enquanto eu fiz aqui. E vou continuar fazendo o que Deus quer que eu faça nessa estação agora. Até que Deus mude a estação e eu faça a próxima coisa que Deus mandar eu fazer. Amém? Tem um negócio que parece loucura, mas a gente faz, dá certo. Eu garanto para você que dá certo. Então, primeiro, concorda com a palavra. Segundo, a direção de Deus, ela traz paz. A direção de Deus, ela traz alegria para o nosso coração. E as pessoas podem olhar para você e dizer, então, como é isso? Não sei, mas eu estou bem com isso, eu estou bem com essa decisão. Então, todas as vezes que você perceber alguma inclinação dentro de você para alguma coisa, faça essas 3 perguntas. Concorda com a palavra? Eu tenho paz? Eu tenho alegria com isso? Se você tiver, siga. Se você não tiver, se uma dessas 3 coisas tiver ainda um sinal amarelo ali, considere ora. Amém? E aí a forma primordial de nós sermos guiados pelo Espírito, além da palavra de Deus, e entenda, queridos, a palavra de Deus, ela tem o plano de Deus geral para a humanidade. A palavra de Deus diz que a vontade de Deus é que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. A palavra de Deus diz que foram colocados no corpo de Cristo apóstolos, pastores, profetas, evangelistas e mestres. Para quê? Para que haja o crescimento do corpo. Para que o corpo chegue à maturidade. A palavra de Deus diz que pelas pisaduras de Jesus nós somos curados. A palavra de Deus diz que o Senhor, Ele nos conduz em paz e alegria. A palavra de Deus diz que tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Então esse é o plano de Deus e a vontade de Deus para todo mundo. Mas a palavra de Deus não diz onde você vai morar. A palavra de Deus não diz qual é o emprego que você tem que fazer. A palavra de Deus não diz qual é o curso ou a faculdade que você vai estudar. A palavra de Deus não diz com quem você vai casar. Então como é que a gente sabe, Luciana? Você não vai abrir a Bíblia e dizer, Senhor, onde é que eu vou morar? Aí você abre a Bíblia e tem lá, Egito. Senhor, José foi para o Egito, então vamos também. Senhor, qual é o trabalho que eu tenho que ter? Aí você vai ver que José, o pai de Jesus, o homem que criou Jesus aqui na terra, era carpinteiro. Aí você vai ser carpinteiro. Você abre na página, faz, eita, tem carpinteiro aqui. É isso que eu vou ser. Ou você vai abrir e vai ver que Paulo fazia tendas. Então vai fazer tenda hoje em dia.
Nem Dubai não tem esse negócio mais. Só lá na igreja que a Tânia foi lá na Havaí, né? Que tem as tendas, né? O povo na igreja nas tendas lá. O povo fica lá, Como é que a gente é direcionado por Deus nas nossas decisões diárias? Nas decisões que a gente toma para a nossa vida? E a forma de Deus nos guiar, a forma primordial, é da mesma forma como Ele mostra para nós que nós nascemos de novo. E é pelo testemunho interior. O testemunho interior é quando você não ouviu nenhuma voz, você não teve nenhuma visão, você não teve nenhuma experiência, o céu não se abriu, não desceu uma coluna de fogo ou uma nuvem gloriosa, você não ouviu nenhuma voz, você não ouviu um trovão, a terra não tremeu debaixo dos seus pés, mas de repente você percebe por dentro que você precisa fazer alguma coisa. De repente, você percebe por dentro que você precisa ir para algum lugar. De repente, você percebe por dentro que você precisa chegar perto de uma pessoa. Às vezes você não sabe o que é que vai sair dali. Eu lembro que uma vez, quando eu cheguei aqui nessa igreja, e com a graça de Deus, e com muita graça de Deus, né, eu fui incluída. O primeiro lugar que eu servi aqui em Leiria foi na comunicação. Entregaram um telemóvel na minha mão para fazer story do culto. Logo eu. Eu sou ótima com texto, gente, mas pronto. E eu comecei a ficar atenta com essas coisas, porque eu confesso que não prestava atenção nesse tipo de coisa. E eu lembro que um dia eu estava olhando os stories, né, e a gente repostava os stories que o povo postava no culto. E eu lembro que um dia eu vi um story de uma pessoa que filmou a igreja, e aí a igreja repostou, e eu fui no Instagram dessa pessoa e mandei uma mensagem para ela, porque eu sabia que eu precisava falar com essa pessoa. E eu mandei uma mensagem: oi, tudo bem? Meu nome é Luciana, eu sou da igreja, vamos se encontrar para tomar um café? A louca, né? E essa pessoa, vou dizer para vocês, foi a Virna. E a gente foi tomar um café. Ela me buscou na minha casa, sem nem me conhecer. É um negócio de doido, só crente faz essas coisas. E nós tomamos um café, e eu lembro da Virna falando: ai, eu amo servir ao Senhor, mas o meu marido, ele não quer estar fazendo muita coisa. E eu lembro que eu disse para ela assim: um dia, teu marido vai passar mais tempo na igreja do que você. Que coisa, né? E olha aí, pastor Marum, veja o que Jesus fez. E eu podia não ter obedecido aquela inclinação. E eu vou dizer para você, eu não vi uma voz, eu não vi o rosto dela, eu só vi o story. Não sabia nem como era. Aí eu fui fuçar o Instagram para poder olhar para a cara, porque quando ela chegasse com o carro na minha casa, eu tinha que reconhecer quem era o ser humano. E eu posso dizer, e vou abrir esse testemunho para você aqui hoje, Virna hoje é como família para mim. E é algo que Deus fez. É uma conexão que Deus fez. E nós precisamos estar atentos no nosso espírito. As percepções que nós temos por dentro. E eu quero que você vá lá para João no capítulo 14. Versículo 15. Isso é Jesus falando com os seus discípulos. João 14, 15, eu estou lendo na NVI, e ele diz assim: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Versículo 16: e eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro, que esteja com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhecem. Vocês, porém, o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Jesus está dizendo: se você me ama, você vai obedecer a minha palavra.
E aí, vamos, aulinha de português. I, conjunção aditiva. O I, ele vem e ele conecta a primeira coisa que foi falada à segunda coisa que foi falada, ou seja, elas se somam. Jesus está dizendo, se vocês me amam, vocês vão guardar os meus mandamentos. Vocês vão guardar a minha palavra. Vocês vão fazer o que a minha palavra diz. E, juntamente com isto, eu pedirei ao Pai e Ele vai dar para vocês um outro consolador, um conselheiro, um ajudador, um professor, um advogado, e Ele vai estar sempre com vocês. E quem é Ele? É o Espírito da verdade. O mundo não vê nem o conhece, mas Ele está com vocês e Ele estará em vocês. Então, quando Jesus sobe aos céus e o Espírito Santo vem, Ele passa a habitar dentro do nosso espírito. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus, Ele nos ensina sobre todas as coisas. E lá em João, no capítulo 16, vou encontrar aqui o versículo para dizer para vocês. João 16, 13, Jesus, ele fala, quando, porém, o Espírito da verdade vier, Ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. Ele me glorificará porque receberá do que é meu e o anunciará a vocês. Tudo que pertence ao Pai é meu, por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o anunciará a vocês. A Ila, que é uma ministra americana que eu acompanho traduzindo, ela diz que esse texto fala sobre o ministério futurístico do Espírito Santo. O Espírito Santo, uma das funções dele é nos anunciar as coisas que estão por vir. Ele nos comunica a vontade de Deus. Ele nos comunica as direções de Deus para nós. A Bíblia fala, Ele os guiará a toda a verdade. Ele os guiará no caminho que Deus quer que você siga. Ele vai te guiar nos passos que você precisa dar. Queridos, o Espírito Santo, Ele quer nos guiar em tudo nas nossas vidas. Às vezes a gente está esperando uma direção de Deus para tomar uma decisão bem importante e bem grandiosa. Senhor, será que eu devo ir para tal país ou não? Senhor, será que eu devo fazer tal coisa ou não? Senhor, será que eu devo me comprometer com 1 ano de escola ministerial ou não? E a gente quer as direções de Deus para as coisas muito grandiosas, mas nós precisamos entender que o Senhor quer nos guiar nas mínimas coisas da nossa vida. E é quando nós ouvimos ao Senhor nas mínimas coisas que nós passamos a ter em nós mais sensibilidade, porque aí quando vierem as decisões das grandes coisas, as direções das grandes coisas, a gente vai decidir com mais confiança. Só que às vezes a gente quer viver a nossa vida como o Espírito Santo nem existisse. A gente levanta de manhã, tem tanta coisa para fazer, correr, vai fazer, vai isso, vai aquilo. A gente não consulta o Espírito Santo para saber o que é que a gente precisa comer, para onde que a gente tem que ir. Queridos, tem tantas coisas que acontecem nas nossas vidas que talvez não aconteceriam se a gente tivesse parado para prestar atenção na direção de Deus. E é quando nós decidimos ouvir o Senhor nas pequenas coisas. Sabe quando você vai estudar para uma prova na sua escola, no seu curso? Eu lembro de uma menina que estudou comigo na época e ela dizia, antes de começar a fazer as provas, ela começava a orar e dizia, Deus, manda o anjo gabarito para me ajudar na prova. E essa oração não é bíblica, o anjo gabarito não existe. Amém? Mas sabe que o Espírito Santo, ele pode nos conduzir e nos ajudar a estudar as coisas mais importantes que vão cair na nossa prova? E às vezes a gente está desesperado. E aí fica feito doido, fazendo tudo. Mas se a gente tivesse prestado atenção numa direção do Senhor, a gente tinha economizado tempo. Olha que bênção.
Sabe que você vai fazer alguma prova, uma redação. Tem gente que gosta, né, de redação. E aí, no Brasil, eu nem sei como é aqui, mas no Brasil eles todo ano tem o tema, né? E aí o tema da prova, da redação, vai ser uma coisa bem espetacular. Sabe o que o Espírito Santo pode te dizer? Você vai fazer uma prova, uma seleção para entrar numa empresa. Sabe que o Espírito Santo pode te avisar antes quais são as perguntas que eles vão fazer para você já se preparar de antemão? E o Senhor está dizendo para nós nessa noite, eu quero te direcionar nas pequenas coisas. Presta atenção na minha voz. Nós falamos aqui, existem muitas vozes no mundo, nenhuma delas é sem sentido. Mas nós precisamos escolher ouvir a voz do Senhor. Que nem sempre vai vir como uma voz, às vezes é só uma impressão, uma percepção. Eu lembro quando eu comecei a perceber que eu precisava vir para Portugal, eu não tive um sonho, eu não tive uma visão, eu não tive uma voz audível, eu não tive nada, eu só percebi, eu preciso ir para Portugal. E quando eu conversei com o meu pastor lá no Brasil, ele olhou para mim e fez assim, então você não vai mais para a Inglaterra? Eu disse, por enquanto não. Aí ele fez, e você vai para Lisboa ou para o Porto? Eu disse, nenhum nem outro. Mas você vai para onde? Eu disse, não sei. Eu sei que não é Lisboa nem Porto, é para algum outro lugar. Mas você já sabe, eu não sei. Eu sei que não é Lisboa nem Porto. E aí eu nem sabia, né, que Leiria existia, nem Marinha Grande. Inclusive, não sei se vocês sabem, né? Mas Leiria tem uma propaganda que Leiria faz e eles... Leiria não existe. Tem isso colado em alguns lugares do mundo. Tem os adesivos assim, Leiria não existe. Mas Leiria existe, graças a Deus. E Marinha Grande também. Glória a Deus. E nós estamos aqui. Amém? E eu nem sabia que esse lugar existia. Mas eu posso dizer para vocês, não tem lugar melhor em Portugal. Eu estou indo para uma nova estação, uma nova fase, né? Vou passar a amar um outro lugar, mas para mim, ainda estou em transição, gente. Então, paciência comigo. E eu não sabia o que eu vinha fazer aqui. Eu lembro que um dia eu orei ao Senhor e eu disse, Pai, eu não perdi nada em Portugal. Eu estudei inglês por tanto tempo para poder ir para o pai que fala inglês. Mas Deus tinha um plano. E o plano de Deus é sempre melhor que o nosso, porque Deus é mais inteligente que a gente. Então nós precisamos considerar as direções do Senhor para a gente. Às vezes não vai fazer sentido. Às vezes você vai falar com algumas pessoas e as pessoas vão dizer, você está doido. Às vezes é melhor a gente nem falar com algumas pessoas, ficar atento. Nem tudo a gente fala com todo mundo. Mas nós precisamos sempre considerar as percepções que nós temos por dentro. E lembra, tem que concordar com a palavra, tem que dar paz e tem que ter alegria. Luciana, mas como é que eu me treino? Como é que eu faço para aprender sobre isso? Eu posso garantir para você que hoje eu sei um pouco mais e sou um pouco mais experiente em ser direcionada pelo Espírito do que antigamente. Às vezes eu converso com Samuel e eu falo com ele, eu faço, meu bem, eu sei muitas coisas sobre você que você ainda não sabe. E ele faz, como é que você sabe? Eu falo, eu sei porque sei. Porque tem coisas sobre ele, tem coisas sobre o meu esposo que o Senhor me comunicou, porque eu sempre orei pelo meu esposo. Mesmo antes de conhecê-lo. E oro pelos meus filhos. E eu brinco com ele, eu faço, meu bem, nossos filhos vão ser loucos pelo pai, vão ser apaixonados pelo pai. Aí ele, como é que você sabe? Eu disse, porque eu oro. Mamãe, eu quero que papai me coloque para dormir hoje. Vá, meu filho, com seu pai. Se você não está orando, aí é com você, mas eu estou orando. Mamãe, eu quero que papai me dê comida hoje. Vá, meu filho, com seu pai, que bênção. E eu sei muitas coisas sobre ele
que ele ainda não sabe sobre o chamado dele, sobre o plano de Deus para a vida dele e para a nossa vida, porque agora nós estamos caminhando juntos. Que ele ainda não percebe, mas que eu percebo porque eu já tenho impressões dentro do meu espírito. E eu falo com ele, eu sei coisas que você não sabe. E ele olha para mim e faz, você não vai me contar? Não, porque o Espírito Santo que habita em mim também habita dentro de você. E aí você vai saber e depois a gente vai conversar. Mas vai ter coisas que quando acontecerem eu vou dizer para você, eu já sabia. E você vai entender do que eu estou falando. Às vezes, queridos, não acontece algumas coisas assim, que a gente olha e faz assim, eu sabia que isso ia acontecer. Eu lembro de uma época que eu estava lá na minha igreja do Brasil, lá em Rio Doce. E eu servi por muito tempo lá no louvor. E teve um momento que eu tive uma percepção que eu ia parar de servir no louvor. Então, quando eu vim para cá, eu já estava há uns 8 anos sem servir no louvor na minha igreja lá no Brasil. E eu percebi, quando a minha líder veio conversar comigo, e ela, incomodada, né, de me falar, e ela caminhando comigo, ela, Lu, eu tenho uma percepção, não estou entendendo muito bem, mas eu acho que a sua estação no louvor, ela está encerrando. Eu disse, eu sei, eu fico até novembro de 2013, é exatamente isso. E o nosso grupo, na época, no mês de janeiro, ia se apresentar num cruzeiro. Olha que chique. E eu não fui, porque eu já não estava mais no grupo. E eu podia, né, se eu quisesse ir para um navio, né, dizer que eu ia ficar até janeiro, mas a direção do Senhor para mim foi novembro. E eu fiquei até novembro. Dia 30 de novembro foi meu último dia no grupo. E eu sabia, porque sabia que eu ia liderar os jovens da igreja por algum tempo, mas eu nem ia no culto dos jovens. Porque eu não tinha tempo. Eu fazia... na altura eu fazia mestrado e fazia pós-graduação. Minha pós-graduação era nos sábados, o culto era nos sábados. Eu chegava em casa às 9 horas da noite, não tinha como eu estar no culto. E um belo dia o pastor olhou para mim e fez assim, Luciana, seu curso acaba quando? E eu disse, tal dia. Ele fez, então, eu preciso que a partir do mês seguinte você assuma os jovens da igreja. E eu disse, pastor, mas eu nem venho no culto, esses meninos, eu não tenho contato com esses meninos, não vai dar certo, não vai prestar. Ele fez, mas Deus falou que é você. E eu parei e depois o Senhor me lembrou que eu já sabia. Como é que eu sabia? Não sei, mas eu sabia. Quer dizer, eu sei como eu sabia pelo Espírito. E, queridos, existem coisas que a gente não sabe ainda direito como vai ser. E deixa eu te dizer uma coisa, para o plano de Deus para a sua vida, você não precisa forçar portas. Porque se o Senhor está te guiando a algo, que você depende da decisão de uma outra pessoa, a Bíblia diz que Deus pega o coração do rei e inclina para onde Ele quer. Então, o Deus que falou com você vai falar com quem Ele tiver que falar. Para você ser colocado na posição que Deus disse que vai te colocar. Então, você não precisa forçar nenhuma porta. Luciana, como é que eu faço para crescer nisso? Como é que eu faço para aprender mais a ser guiado pelo Espírito? Primeira coisa que você precisa fazer é ler, estudar e considerar a palavra, meditar na palavra. A Bíblia fala lá em Josué 1:8, medita nessa palavra dia e noite. Não cessa de falar desse livro da lei. Antes medita nele dia e noite para ter o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Tenha o cuidado, seja cuidadoso, criterioso, preste atenção no que a palavra diz. E aí quando eu me treino em conhecer a palavra, quando vier a direção eu vou saber muito facilmente identificar se está de acordo com a palavra ou não. Qual é a outra coisa que eu preciso fazer? É quando você perceber uma inclinação do Espírito, quando você perceber uma direção, por mais que ela não faça sentido, faça o que o Senhor está direcionando. Às vezes, queridos, é para dar um abraço numa pessoa. Às vezes, Deus vai usar as suas mãos, os seus pés, o seu abraço, a sua boca para trazer cura para alguém. Porque ser guiado pelo Espírito não diz respeito apenas a termos sucesso em tudo que nós vamos fazer, mas diz respeito também a sermos e fazermos o que Deus quer que a gente faça nessa terra.
E aí quando a gente começa sabe quando a gente faz uma coisa assim, a gente dá um abraço em alguém, a gente nem entende porque que a gente vai dar um abraço naquela pessoa, ou, né, a gente dá uma oferta para alguém que a gente olha e faz, mas essa pessoa não precisa dessa minha oferta agora. Mas você tem uma percepção para dar. E aí quando a pessoa olha para você e faz, eu precisava exatamente disso. Aí você fica, então, eita, dá certo. É assim. E aí você fica mais confiante para quando Deus te der uma nova direção, você seguir também aquela nova direção e fazer a próxima coisa que o Senhor te disse. Então vou dar uma dica para você ajudar os seus irmãos. Amém? Todas as vezes que alguém for resposta de Deus para você, de alguma forma, seja com uma palavra, um abraço, uma oferta, qualquer coisa, fala para essa pessoa. Assim, muito obrigada, o Senhor te usou para me alcançar hoje. Sabe por quê? Porque o seu irmão pode estar numa jornada de crescer, no ser guiado pelo Espírito. E quando você diz para ele, ei, deu certo, você está ajudando seu irmão a crescer. Amém? Ajuda seu irmão, isso é muito bom. E a outra coisa que nós precisamos fazer, queridos, e que é primordial e é importantíssimo, é orar em outras línguas. Porque quando nós oramos em outras línguas, e aí eu vou passar um novo dever de casa para você, apesar da gente não vai ter um outro culto de ensino sobre como ser guiado pelo Espírito, mas você vai ler 1 Coríntios 14 agora, e você vai perceber que a Bíblia fala que quando eu oro em outras línguas, o meu espírito, ele ora de fato. A minha mente, ela fica infrutífera, ela não entra na equação, ela não interfere, mas o meu espírito está orando. E aí, dica de ouro sobre a oração em outras línguas. Você pode orar em outras línguas enquanto você estiver fazendo outras coisas. Como assim, Luciana? Você está lavando prato? Você está trabalhando. Ora em outras línguas. A não ser que você tenha que falar com alguém, né? Por favor. Você está estudando. Ora em outras línguas. Você está lendo, ora em outras línguas. Não, Luciana, aí é demais. A sua mente não interfere, isso é um treino. É um treino, tá? Desconecta a tua mente, ora em outras línguas. E a tua Bíblia diz que o teu espírito ora de fato. A tua mente, ela não interfere. E quando eu cresço nisso, quanto mais eu oro em outras línguas, eu começo a dar mais atenção ao Espírito. E a voz da minha mente e todas aquelas outras vozes, elas passam a ser mais silenciadas. É como se você estivesse com um controle de volume. E o povo do som sabe mexer com essas coisas. O povo do som, eles são a bênção, os sonoplastas, né? E eles conseguem controlar, né, a voz que vai sair, né? Às vezes tem uma pessoa, pensa mesmo, vamos lá, aqui, verboleiria, tá? Imagina que a gente tem o Wallace. Às vezes o Wallace tá ali embaixo, sem nenhum microfone, e a voz dele sai mais alta do que o povo que tá aqui em cima. É ou não é? Por quê? Porque o Wallace, ele tem umas caixas de som dessa dentro dele, que a gente não tem. E aí a voz dele sai. Às vezes ele tá lá atrás, a gente escuta o Wallace. E aí tem gente, tá? E aí, lá vai a fonoaudiologia de novo. Tem gente que tem, né? Mas amplifica mais a voz do que outras pessoas. É ou não é, irmã Val? Tem gente que amplifica mais. Tem gente que tem aquela vozinha mais, né? Aquela vozinha mais tranquila. Aquela coisa mais, né? Vou dar um exemplo que aconteceu domingo aqui, nesta igreja. Pastor Francisco estava aqui com o microfone, dirigindo o culto, e pastor Francisco tem uma voz, né? Pastor Francisco. Aí, de repente, o Lucas subiu para falar da escola bíblica. Assim, pais queridos, o que é que o irmão do som precisou fazer? Aumenta o microfone. Isso aconteceu aqui domingo, bem claro. E quando a gente está orando em outras línguas, o que é que a gente está fazendo? A gente está como se estivesse controlando o volume, a gente diminui o volume da nossa mente, a gente aumenta o volume do nosso espírito. E aí a gente escuta mais o som do Espírito do que o som das vozes da nossa mente. Quando a gente não está orando em outras línguas, é como se a gente baixasse o som do Espírito e aumentasse o som de todas as outras coisas ao nosso redor. Então o controle, você percebe nas mãos de quem que está esse controle? A Bíblia fala em Efésios, enchei-vos
do Espírito. Encha-se você do Espírito. Falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, louvando ao Senhor de coração. Quem é que faz isso? É você, sou eu. Então o controle está nas nossas mãos. Porque, queridos, da parte de Deus eu vou te garantir, Deus quer te guiar. Agora, da sua parte eu vou te perguntar, você quer ser guiado? Então, se você quer ser guiado, faça a sua parte. Aumenta o volume do Espírito dentro de você. Diminui as outras vozes. Presta atenção nas direções do Senhor. E, queridos, da menor decisão até a maior decisão da sua vida, o Espírito Santo, ele vai te guiar. E você vai fazer tudo o que Deus quer que você faça. Nós cantamos aqui para começar o culto. Você disse, eu acredito. Você disse, está feito. Queridos, deixa eu dizer para você, da parte de Deus, Ele já fez tudo. Mas a nossa parte nós precisamos fazer. Então que nós possamos mesmo decidir viver uma vida guiados pelo Espírito. Ouvindo o Senhor, fazendo o que Ele nos direciona. E eu quero dizer para você que cada vez mais você vai perceber com mais clareza as coisas que o Senhor quer que você faça, para onde Ele quer que você vá, o que Ele quer que você diga. Nós cantamos aqui às vezes, irei onde queres que eu vá, farei o que queres que eu faça, direi o que queres que eu diga com todo o meu ser. Mas você só vai fazer, ir e dizer o que Deus quer que você faça, vá para onde você vai e o que você diga, se você ouvir exatamente as direções dele. E, queridos, nem sempre vai ser espetacular, mas sempre vai ser sobrenatural. Amém? Deixa eu orar por vocês. Pai, obrigada, Senhor. Nós te agradecemos, Deus, pelo Teu Espírito, que nos ensina sobre todas as coisas. Senhor, nós nos comprometemos nessa noite a sermos guiados pelo Teu Espírito, a ouvirmos e considerarmos as Tuas direções, a reconhecermos cada impressão que nós temos, a conferir pela palavra tudo aquilo que nós temos dentro de nós, se está de acordo com aquilo que o Senhor estabeleceu na sua palavra ou não. Nós nos comprometemos, Senhor, a fazer o que o Senhor quer que nós façamos, a ir onde o Senhor quer que nós vamos, a dizer o que o Senhor quer que nós dissemos, Senhor. Nós nos comprometemos a ser as Tuas mãos, os Teus pés e a Tua boca nessa terra, Senhor. E para isso nós nos comprometemos a viver uma vida guiados pelo Teu Espírito. Muito obrigada, Senhor, pelo precioso privilégio que nós temos de viver uma nova aliança com superiores promessas. Muito obrigada pelo véu do templo que se rasgou e hoje nós temos acesso ao Senhor direto. Muito obrigada, Senhor, pelo mediador perfeito da nova aliança que é Jesus. Muito obrigada, Senhor, pelo Teu Espírito. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Existe alguém aqui que nunca entregou a sua vida para Jesus e deseja fazer isso nessa noite? Você não fez de Jesus Senhor e Salvador da sua vida, eu quero te dizer, é uma decisão importantíssima que nós precisamos tomar. Se você porventura está assistindo esse vídeo, esse culto, e não fez essa decisão, entre em contato conosco, procura uma igreja perto de você e decide entregar a sua vida para Jesus. Tem alguém que deseja oração para a cura? A Bíblia diz que pelas pisaduras de Jesus nós já fomos sarados. Todo mundo bem? Glória a Deus. Todo mundo bem? Ninguém respondeu? Todo mundo bem? Amém? Isso, obrigada.
Tem alguém que ainda não foi batizado com o Espírito Santo? Você ouviu falar sobre oração em outras línguas, não sabe o que é isso, não entende disso, deseja isso, mesmo sem entender muito bem o que é. Nós podemos te instruir e orar com você para que você receba esse poderoso presente da parte do Senhor. O irmão Reagan fala em um livro dele, Línguas Depois do Dia de Pentecostes, ele diz que Jesus é o presente dele para a humanidade, mas o Espírito Santo é o presente dele para os filhos. Todos cheios? Glória a Deus. Então, queridos, eu quero agradecer a oportunidade, agradecer pastor Gleison, Marina, mais uma vez pastor Marlon pelo convite para estar ministrando aqui no culto de ensino. Espero que vocês tenham sido abençoados. Quero dizer mais uma vez, se você não fez ainda escola bíblica, você precisa fazer para se aprofundar nesse conhecimento. Aproveita que as matrículas estão abertas, tem desconto? 10% de desconto na matrícula. As aulas começam em setembro. E para quem trabalha por turnos, vai ter aula de manhã também. Então, trabalhar por turnos não é mais desculpa para não fazer escola bíblica. Amém? E se você conhece alguém também que fala inglês ou espanhol e que você sabe que precisa receber essa palavra, nós vamos ter escola em inglês e em espanhol esse ano. Esse ano, minha gente, tá espetacular. Então, se você conhece alguém nessas condições, ou você mesmo, você precisa fazer escola bíblica. Parece, e talvez você esteja aqui pensando, esse povo dessa igreja só fala dessa escola, mas é porque a gente que fez, a gente sabe o que essa escola fez na nossa vida. Por isso que a gente fala dela. Amém? Então, sejam abençoados em nome de Jesus.